Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio agora o padre Gleison Menezes, ele que é administrador da Pastoral de Santa Isabel e reitor do Seminário de Parnaíba São João Paulo II. Seja bem-vindo, padre. Obrigado, boa tarde a você, a todos que acompanham a TV Costa Norte. Padre, é um dia muito especial para a Igreja Católica, a quarta-feira de cinzas, é o início da quaresma. Eu queria que o senhor conversasse aqui com a gente, né, com o telespectador que está em casa, nos dissesse o que essa quaresma representa para os cristãos católicos, como viver bem esse momento em um mundo marcado pela ruptura de tradições. Boa pergunta, né? Para nós cristãos católicos, a quaresma ela é um tempo de preparação, né? Preparação para uma grande festa que é a Páscoa, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta preparação, a gente sabe que toda grande festa precisa de uma boa preparação, né? Então, preparar-se para quê, padre? Para que nós nos alegremos e nos tornemos uma pessoa melhor, a exemplo do nosso fundador, do nosso mestre Jesus Cristo, né? Como você coloca, no mundo marcado pela ruptura das tradições, né? Nós vivemos de tradição, mas mais do que de tradição, nós devemos viver da experiência. Porque quem faz a experiência com o Senhor, ele não vive de tradição. Claro, a tradição é algo que acontece anualmente, consequentemente, mas quem faz a experiência procura viver esse momento bem, sem exageros, reconhecendo-se necessitado de Deus, reconhecendo-se também que precisa sempre estar em purificação, porque a gente pode ser sempre melhor, e também olhar para o próximo como alguém que foi criado por Deus e que não é um rival, mas é um irmão, um parceiro. É esse justamente, então, a fundamentação, né, para que a gente possa experienciar bem esse momento da quaresma. Exatamente. Hoje no Evangelho, quem já foi à missa ou quem já leu o Evangelho, Jesus fala justamente dos 3 modos de vencer o inimigo, né? No jejum, ou seja, uma ação pessoal, que você não vive somente de pão, mas vive da graça de Deus, porque no fundo do fundo é Ele o Criador e o mantenedor da sua criação. E aí também ele fala da oração, que é esta comunhão com Ele, e também da esmola. A esmola é justamente eu reconhecer aquele irmão que precisa de mim, que eu não estou só no mundo, que eu não vivo só, né? Então, essa dinâmica, essa tríade, a gente pode dizer assim, ela é para que a gente possa olhar que a gente é uma comunidade criada por Deus e que precisa também de si próprio se purificar e que precisa cuidar do outro. Quem não cuida de si, não cuida do outro, né? E não tem essa intimidade com o seu Criador. Padre, aproveitando a conexão dessa sua fala, a campanha da fraternidade esse ano ele tem o tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes voz mesmo de comer. Essa abordagem ela se deve aos últimos índices de extrema pobreza aqui no país, onde o Nordeste lidera, ou é por se tratar mesmo de um tema sempre muito atual e adotado pela CNBB? Não deixa de ter essa relevância, né? O nosso Nordeste sofrido, mas é um Nordeste que não desiste, né? Mas a campanha ela vem desde os anos 70. A igreja no Brasil ela começou inclusive no Rio Grande do Norte, né? Trazer uma temática social para a quaresma, justamente para casar, né? A esse momento em que a gente precisa olhar para o outro, olhar para a criação, porque são diversas temáticas. E aí a gente olha para a fome. A pandemia ela trouxe, ela como é que eu posso dizer, ela fomentou, ela criou mais ainda um abismo entre pobres e ricos. Muitas pessoas perderam seu emprego, seus subempregos, e a igreja ela não está alheia a esta realidade, né? A igreja ela é perita em humanidade, e a igreja ela olha com carinho e ela nos convida a tomarmos iniciativas, né? As mais diversas que brotarem nas comunidades, nas paróquias, para que a gente possa diminuir. Não é paliativo, né? Mas a gente precisa de ações concretas, como criação de empregos, como geração, né, de cursos, para que aquelas pessoas elas
tenham a oportunidade de viver com dignidade. O senhor me dizia agora aqui no intervalo que chegou aqui em Parnaíba há uns 5 anos atrás, Isso. mas já deve conhecer um pouco da realidade, convivendo com as comunidades às quais o senhor presta serviço através da diocese. E eu queria lhe perguntar como que a igreja viu hoje essa realidade da fome aqui na cidade de Parnaíba, que também é latente e existe sim. A igreja ela sempre vê com preocupação, né? A gente às vezes, a gente tem a oportunidade como presbítero, como padre, de viver as realidades, tanto com aqueles que têm mais um poder aquisitivo e com aqueles que não têm quase nada. E a gente percebe as arestas, assim, um abismo, melhor dizendo, né? Dos desafios. Ali mesmo, à frente da nossa catedral, tem muitos pedintes, né? Então, isso é preocupante. Isso, a igreja ela fica atenta. Agora, precisamos também, não só como a igreja hierárquica, mas como todo o povo de Deus, como toda a sociedade, porque, afinal de contas, a campanha da fraternidade, ela não é apenas para os crentes, mas ela é para todos os homens de boa vontade. Aqueles que querem ver o seu próximo feliz, caminhando na justiça, na fraternidade, caminhando com dignidade. Mas a igreja, como representante de Cristo, ela olha com um olhar assim preocupante, né? Porque aumentou muito o número de pedintes. Quem frequenta ali a nossa catedral pode perceber os desafios. É sempre alguém pedindo R$2, pedindo algo para comer, apesar de que nós temos iniciativas até de outras igrejas cristãs ou de grupos, né, religiosos outros, que fazem com que amenizem a fome daqueles irmãos. Nós temos a Casa Bom Pastor também, que acolhe irmãos em situação de rua, a Fazenda da Paz, também lá nos Morros da Mariana, e ontem mesmo celebrei com as mulheres, a casa chamada Samaritana, que também vive em vulnerabilidade, né, das mais diversas possíveis. E aí a gente percebe que, graças a Deus, e eu aqui quero reiterar o papel de Dom Juarez, muito sensível à questão da dignidade humana, né? Então, nós, graças a Deus, avançamos muito. Temos a Caritas Diocesana, que é um organismo que procura fomentar também iniciativas para amenizar estas arestas, né, de abismos que existem ainda aqui na nossa sociedade parnaibana, mas não só aqui, no nosso Piauí, no nosso Nordeste, no Brasil e no mundo. A gente pode dizer que também a África é aqui, né? Dentro da sua concepção de estudo da palavra, como que o senhor traduziria para nós, hoje, né, nessa época moderna, esse significado da palavra de Jesus, dai-lhes vós mesmo de comer? É que o homem também ele tem a sua colaboração no projeto de Deus. Nós não somos marionetes. Por exemplo, Deus ele criou o mundo, e ele criou o mundo não foi para uma parcela só usufruir. Mas a gente percebe que há um monopólio em alguns momentos, em algumas situações, em que poucos têm muito e muitos têm pouco ou quase nada. Então, de quem é a culpa? É de Deus? Jamais. A culpa é de nós, seres humanos, que somos egoístas e que queremos apenas para si ou para os nossos e para o nosso semelhante, quem não faz parte do meu grupo, que se lixe, né? Desculpa até a expressão. Mas o verdadeiro cristão, digo ele católico, evangélico, ele deve ser sempre um ser que não olha apenas para si, mas olha para o próximo, né? O dá-lhes vós mesmo de comer, havia 5 pães e 2 peixes, e dali Jesus ele multiplica, fazendo saciar a fome daquele povo, né? O senhor exemplificou aí algumas iniciativas que existem atualmente, como a própria ação da Caritas, né, no combate à fome aqui em Parnaíba. Como que os nossos telespectadores eles podem também ajudar, né, esses movimentos da diocese? Sim, você pode procurar a Caritas Diocesana, né, que fica aqui próximo ao Colégio Diocesano, e a Cúria também diocesana, trazer sua cesta básica, levando também para as celebrações, né,
eucarísticas nas paróquias, levando o seu alimento, a sua cesta básica, ou, enfim, o seu donativo, aquilo que Deus tocar no seu coração, né? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus nos dá, muitas vezes, muito para que a gente possa partilhar. E há um ditado que diz assim: o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não há nada. E também ninguém é tão pobre que não possa dar algo, né? Eu gostaria de agradecer o tempo que o senhor reservou para conversar aqui com os nossos telespectadores e lhe desejar, né, sucesso, bom trabalho na sua jornada e pedir que o senhor deixe também uma mensagem, né, para o nosso público que está nos assistindo agora, nesse momento, nesse dia de início, né, dessa jornada de preparação espiritual para a Páscoa. A mensagem que eu deixo é que viva essa quaresma não como um cristão triste, porque um cristão triste é um triste cristão, né? Mas viva essa quaresma olhando para si próprio e fazendo uma comparação, colocando como que no espelho a vida de Jesus e a sua vida. Não olhe para a vida de ninguém, porque nós seremos julgados de modo pessoal, né? Mas olhar para si e se realmente eu devo me questionar, será que eu sou um seguidor autêntico de Jesus Cristo? Será que eu permeio no meu coração, eu trago no meu ser os seus reais valores? Ou Jesus é apenas um quebra-galho, né? Quaresma é tempo de conversão. Conversão a quem? A Jesus Cristo e ao seu Evangelho. O resto é uma consequência. As práticas de piedade, rezar a quaresma a quaresma com o Instituto Hesed ou outros institutos é válida. Agora, se ela não nos faz melhorar, então ela fica só no ato do íntimo. Não leva a algo concreto. Então, é preciso que também haja essa diferenciação, haja essa busca de melhorar, não apenas a mim, mas que quando eu melhoro a mim, eu melhoro também o ambiente onde eu estou. Como diz até uma palavra mesmo de São Tiago, que eu gosto muito dessa passagem, diz que a fé sem obras é morta, né? Morta. A fé sem obras é morta. A fé precisa das obras, mas não para nos glorificarmos, mas para glorificar a Deus, que é aquele que é o fundamento de toda bondade, de toda verdade e de toda justiça. Padre, boa tarde para o senhor. Boa tarde para você, boa tarde a você, telespectador. Obrigado.